Fala, monstros! Muito bom estar com vocês aqui nessa segunda temporada dos podcasts aqui do Seus Club. Como o Concer diria aqui, pô, a gente tem lá vídeos nossos com não sei quantas mil visualizações. Obrigado por você que está assistindo, como ele diria, nem que seja por dó. Mas, cara, tá massa fazer esse papo com vocês. E nessa segunda temporada a gente vai abrir aqui com o seu Vanderlei Sintra, nosso resolvedor de problemas, nosso mago do entendimento de pessoas. Mas, cara, Vande, tamo junto, mais um evento. Aliás, dicas de passagem, esse próximo Seus Club agora, a gente está gravando esse podcast em fevereiro. Nessa edição, agora, a gente está batendo quantos recordes, Vande? Fala pra gente. 7 recordes. Quais são? 7. A gente está batendo ticket médio, mais alto, maior número de participantes, maior número de mulheres empreendedoras pensando em vendas. 16 isso é incrível. mulheres nessa edição. 16 mulheres nessa edição. Mulherada, vamos que vamos, hein? A gente está batendo também o maior número de faturamento, obviamente, maior rentabilidade, menor custo de aquisição de clientes. Então, assim, são recordes incríveis que o nosso time comercial, pautado por vocês, foi maravilhoso. A gente fez um trabalho incrível. Muito bem-vindo, tamo junto. Obrigado. Galera, olha só. O papo de hoje, a gente vai falar sobre algo que é uma dúvida de muita gente, né? Inclusive, a galera mandou umas perguntas aqui, a gente vai responder essas perguntas, mas como estruturar time? Né? Então, é o papo, para quem não sabe, Vande, se apresenta pra galera, fala um pouco quem é você e tal, porque se por acaso alguém não te conhece ainda nesse país, vamos descobrir agora. O internacional Vanderlei Sintra, mas fala um pouco de você, qual é o seu know-how, baseado em que a gente vai trazer a dica pra galera de como é que estrutura time, porque a gente sabe que tudo começa com pessoas, né? Sim. Então, se apresenta, por favor, seu Vanderlei, pra galera. Tá bom. Bom, meu nome é Vanderlei Sintra, eu trabalho com vendas desde os meus 10 anos, então não vou contar o tempo, mas passou de 30. 57 anos. Isso, 57 anos, porque é muito trabalho de Botox. E eu me formei primeiro em administração e depois fiz uma especialização em psicologia. Passei um tempo trabalhando muito na área de vendas em gestão e treinamento. Durante 10 anos eu estruturei vários treinamentos de várias empresas em vendas. Gerenciei muitos times e depois passei a fazer um grande desafio na minha vida, que é zerar tudo, e fui para Santa Catarina fazer psicologia, que era meu grande sonho. Né? Então, me formei psicólogo e, para isso, montei a minha empresa para eu conseguir me sustentar, porque eu não conseguiria trabalhar de forma integral e também ter um curso integral. Também já dirigi grandes times comerciais e fui, obviamente, convocado pelo Thiago Concer para contribuir com o Seus Club, que é um projeto incrível, que eu amo de paixão. Eu sempre falo, eu gosto de estar nos lugares onde eu me sinto apaixonado, onde eu sinto que a missão está conectada comigo com o que eu quero. E também, agora, fui convocado para a gente ficar durante 2 meses e meio dirigindo o time comercial da Sales Club, que foi um convite incrível para a gente fazer esse trabalho, e a gente vai falar muito sobre isso, como a gente estruturar e guiar um time comercial para que ele tenha sucesso, para que ele também pense em produtividade, que ele ganhe bem também e se sinta bem no ambiente de trabalho, que isso é um ponto muito importante de falar de hoje em dia. Cara, tem uma coisa muito legal que eu acho que vale dar uma reforçada, né? Que assim, o Vanderlei, galera, para quem está ouvindo aí, fica atento nesse papo. No final a gente vai trazer algumas dicas práticas de como é que a gente estrutura isso. Então, cara, acompanha até o final. Mas tem um ponto importante, Vanderlei, que eu acho que vale reforçar aqui no teu caso, que é o seguinte. A gente, cara, vê muito psicólogo que atua em vendas. Desde a parte básica ali de recrutamento, seleção e tal. A diferença é que você é um cara que veio de vendas e trouxe a psicologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sei que vai rolar aqui de Human Guide, Human Guide, depois o Vanderlei vai explicar aqui com mais calma, mas é a metodologia que a gente usa para análise de perfil. O ponto principal aqui é que, cara, como poucas pessoas no Brasil, você é um cara que traz o conhecimento de psicologia aplicado a vendas num nível de profundidade que, cara, eu nunca vi. Então, o que a gente vai falar aqui de como estruturar, de como fazer, de como entender pessoas, eu tenho certeza que um pouco das pílulas que a gente soltar, das coisas que a gente já viveu no dia a dia, né, Vande? Porque acho que o mais legal do Seus Club é esse. A gente não fala de coisas que a gente leu no livro. Isso. A gente fala de coisas que a gente viveu na prática. Então, olha só que interessante. Você foi gerir o nosso time comercial e aplicou as coisas que a gente vai falar aqui. Sim, claro. E a gente falou aqui agora, né? Já deu uma prova. O maior resultado da história. Então, assim, tá validado, né? Tá validado. Tá consolidado. Então, Vande, nessa linha, vamos começar aqui do princípio, né? Cara, a gente sabe que mais de 70% do turnover, ou seja, a saída, a perda de profissionais, é por causa de erro na contratação. Né? Sim. Como é que a gente faz do passo 1 para, cara, trazer as pessoas certas para o time comercial? Tá.
Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Obrigado. A primeira coisa é saber o que eu quero. Então, eu preciso definir o escopo do trabalho. Então, o que esse sujeito vai fazer? O que o cargo exige? Então, eu parto do princípio, o que eu preciso na minha empresa? Eu preciso de uma pessoa que me ajude a conversar com os meus clientes, convencê-los de que nós somos o melhor produto ou o melhor serviço e que eles comprem com a gente e se mantenham aqui. E, para isso, quais habilidades, conhecimentos, atitudes que ele precisa? Então, eu tenho que descrever o que eu quero, porque muitas vezes, Fábio, o que acontece? Eu começo um processo de contratação, e para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, sem saber exatamente o que eu preciso. E isso gera um problema, quem quiser ler, tem um artigo que chama sobre contrato psicológico, que o contrato psicológico é a diferença das expectativas entre o que a empresa oferece e o que o sujeito quer. Então, quanto mais alinhado eu estiver com essas expectativas, menos frustração eu tenho. Que também não serve só para a linha de trabalho, para tudo na vida. Mas dentro do trabalho é mais difícil. Por quê? Porque eu não posso ficar vigiando o cara o tempo inteiro. Então eu preciso de alguém que realmente se encaixe no que eu preciso. E para isso eu preciso saber o que eu preciso. Então o primeiro passo, descrever bem as atividades desse sujeito. Depois disso, descrever a persona. Quem é a melhor pessoa para fazer aquilo. E a partir disso, começar a fazer o recrutamento, que é anunciar no lugar certo. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho o LinkedIn. O LinkedIn é um público que, às vezes, em capitais é muito forte, mas no interior não tanto. Então, é uma fonte que eu não vou ter tanta riqueza de pessoas. Ou mesmo aquele perfil que eu quero não frequenta determinada rede social. Então, eu preciso saber certinho também aonde procurar. E eu só sei onde procurar quando eu sei o que eu preciso e quem é a persona. Então, você está falando do chá, né? O famoso chá, né? Isso. Vou explicar para a galera, né? Isso. Quando a gente fala de competência, tem vários termos para competência, mas o mais usual é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que eu preciso para ter sucesso numa determinada função. Ou seja, a gente volta ao óbvio, né? A empresa, para que monte um time comercial bem estruturado, vê se é isso, Vanderlei, tem que ter claro, cara, quais são as competências, habilidades e atitudes. E aí isso esbarra um pouco em valores da empresa, né? Sim. Que eu espero das pessoas. É resiliência, o que é resiliência para mim? Então, seria deixar bem claro isso tudo, né, Vanderlei? Escrever isso tudo. Né? Por exemplo, vamos lá, de conhecimento, para a gente dar exemplo a quem às vezes não conhece o conceito. Conhecimento é, eu preciso de segundo grau ou preciso de um curso superior? Preciso de informática? Então, esse é conhecimento. Isso eu posso ensinar, posso aprender. Que é justamente o conceito do que fazer. Depois, eu tenho a habilidade, que é como fazer. Então, o como fazer são habilidades. Então, a habilidade de vendas é planejamento, é fazer uma conversão, fazer uma negociação, fazer um pós-venda. Então, são habilidades, são coisas que são ensináveis. Né? Eu preciso ter essa habilidade. E aí vem as atitudes, que é onde você entra na cultura. Ah, não, para vendas, obviamente a gente sabe que a maioria, né, eu nunca vi um time de vendas que não levasse mais não do que sim. Então isso faz parte. Então a resiliência é um conceito natural para quem vende. Eu preciso... É uma característica de perfil que é sine qua non, né? Tem que ter. Tem que Se ter. não tiver resiliência em vendas, esquece. É muito difícil, porque você vai levar muito não. E aí o que acontece? Na cultura que você disse, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se os meus valores estão conectados com o da empresa. Por exemplo, às vezes eu tenho uma empresa que está crescendo muito, mas aquele sujeito não quer crescer tanto. Sim. Será que ele está alinhado ali? Até quando eu vou poder contar com ele ali? Então, as atitudes é isso, é o querer fazer. Então, eu tenho conhecimento, que é o saber, habilidade, que é o saber fazer, e atitude, que é o querer fazer. Cara, isso é uma coisa assim, você vê que geralmente o que resolve, e a gente vive muito isso aqui nos seus clubes, né? Sim. É quem consegue executar o básico bem feito, né? E, assim, você parece muito simples para quem ouve, mas para a gente que tem experiência de atuar em várias operações comerciais, que é o meu caso ali, a gente vê que as pessoas não fazem. Abre um processo seletivo, não tem isso bem claro. Então, esse é o primeiro passo. Agora, indo para uma coisa que você falou que é mega importante, a forma que eu atraio pessoas. Sobre isso, eu acho que assim, é aí que entra um pouco da parte de processos e tecnologias, né? Uma dica prática para a galera que tem dificuldade, e aí a gente vê isso acontecer muito, existem ferramentas hoje chamadas ATS, né, que são as ferramentas que te ajudam na divulgação em massa das vagas que você oferece. Então hoje você tem a Gupi, Abler, tem diversas plataformas, depois Google a gente pode colocar aqui Google Jobs, que, cara, você cria todas as tuas vagas com tudo isso que o Vanderlei falou aqui agora, né, Vanderlei? E aí essa plataforma divulga em todos os canais e traz um volume maior de pessoas. Porque eu acho que uma dica aqui, Vande, é
para os íntimos da Vandy aqui, mas, cara, as pessoas não tratam o processo de seleção, de montar time, como aquisição de cliente. Sim. Não é isso? Faz sentido, Vandy? Faz sentido. Ou seja, cara, eu tenho que ter... Se você parar para pensar que, por exemplo, Google investe em contratação de pessoas. Sim. Investe em branding interno para trazer gente. Pô, se o Google, que é o Google, investe para atrair pessoas, quem somos nós, réis mortais, para não fazer isso? Então, assim, muita gente sofre às vezes, pô, não consigo candidato. Pô, cara, tu investe mínimo. Tem que ter um mínimo de investimento. Faz sentido, Vandy? Faz sentido. Não, e não só investimento financeiro, porque muitas vezes nem custo tem. Às vezes é um investimento mesmo de tempo. Eu já vi muitas vezes você ter algumas vagas que, se você colocar um cartaz numa universidade, vem muita gente qualificada que quer estudar, que precisa daquele trabalho. Então, é realmente você olhar certinho o que você precisa e a fonte que você faz. Tem clientes, por exemplo, nossos que precisam contratar 800, 300 pessoas por mês, que às vezes colocam um banner num terminal de ônibus. Olha. Para justamente mostrar o que é a empresa, porque a empresa às vezes é longe. Então, é o jeito de fazer. Então, tudo que você cuida, eu sempre falo, vocês estão assistindo aqui, então, você tem que cuidar de pessoas. E, obviamente, você tem que atrair bem. Então, você tem que fazer uma boa propaganda e real daquilo que você está oferecendo. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas o Google, o exemplo que você deu, às vezes, não, mas o Google é mais atrativo. Não. Às vezes, a empresa pequena, para uma pessoa que quer ter mais autonomia, é melhor que o Google. Uhum. Tem muita gente que não quer trabalhar numa empresa grande porque não quer aquela rigidez toda. Então, tem sempre aquela brincadeira, em Minas Gerais a gente fala, você tem sempre a tampa da sua panela. Então, não se menospreze. É só fazer um investimento de qualidade que você traz pessoas boas. Vandy, esse ponto eu vou até frisar aqui pra galera, cara, tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Então, assim, por favor, pare de ser mão de vaca. Mão de vaca de tempo, mão de vaca de dinheiro, mão de vaca de, cara, invista no processo de atração das melhores pessoas para a tua empresa. Gasta tempo com esse negócio, porque vale a pena, né, Vandy? Vale a pena, vale a pena. Ó, seguindo aqui. Bom, falando então, a gente matou ali a parte inicial de, cara, como criar ali o perfil das pessoas que eu preciso, como é que eu vou atrair em volume. Agora, tem a questão da definição de perfil. A gente, todo mundo que faz parte do ecossistema Sales Club, que agora nós somos o maior ecossistema de vendas do Brasil, né? Só para deixar claro aqui. Só para deixar claro. Só para deixar claro, né? Vão pisar no nosso território. Mas assim, a gente usa muito uma ferramenta, cara, trazida pelo Vandy, chamada Human Guide, né? Explica para a galera o que é isso, como que é, como isso ajuda. Eu acho que é um ponto mega relevante para todo mundo que está assistindo, Vandy. Beleza. Como é o nome em inglês, muita gente não tem a familiaridade, Human Guide é guia humano. Então, todos nós somos motivados a alguma coisa. E motivação, muita gente fala de motivação, às vezes sem propriedade para falar. Então, todos nós temos motivadores. E a gente tem estímulos. Tem algumas coisas no nosso corpo que são pulsionais, ou seja, a gente não tem controle. Então, o batimento cardíaco, como o sangue é bombeado no nosso corpo. A gente não controla isso. Parou. Não para. Parei. Não tem que parar. Então ela continua, é pulsional. A mesma coisa acontece com algumas coisas motivacionais. E aí, quando você vai numa entrevista, e aí quando você pergunta para o sujeito, fala assim, você é determinado? Obviamente eu preciso do emprego, você quer me contratar. Eu vou dizer para você que sim. Ainda mais se for vendedor, né? Ainda mais que é vendedor. E às vezes ele sabe se vender mais na entrevista do que vender o produto ou serviço. Isso acontece um dia sim e outro também. E outros também. E aí o Human Guide, o que ele faz? Ele tem 8 fatores que ele mede. Ele mede se o cara é empático ou não, se ele é determinado ou menos determinado, se ele é organizado ou não, se ele é mais vaidoso ou menos vaidoso, se ele é um cara que é mais leal ou menos leal, se ele gosta mais de ser dependente ou de ter pessoas dependentes dele, se ele gosta mais de estabilidade ou de instabilidade. Então ele mede alguns fatores que são determinantes para alguns cargos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com manutenção de avião, ele precisa ser extremamente meticuloso e detalhista. Então eu preciso de alguém de alta estrutura, muito organizado. Agora, para venda, se eu pego alguém muito meticuloso, muito organizado, ele vai ter dificuldade de lidar com outras pessoas, porque o processo de venda exige um pouco mais de maleabilidade. Então, entender essas diferenças, o Human Guide consegue traçar uma persona, entender o que motiva o sujeito, e aí, encontrando os motivadores, eu tenho um processo natural, que é a motivação pela tarefa, que é a grande dificuldade que a gente tem. Então, os vendedores, no caso, eles precisam ser motivados pela tarefa de desafios. Então, ele tem que gostar de desafio, por quê? Porque é um trabalho desafiador, no seu contexto natural.
Assim como ele precisa de gostar de lidar com pessoas. Ah, Vanderlei, mas tem gente que não gosta de lidar com pessoas? Não, tem gente que prefere trabalhar individualmente. E para vendas isso não é uma boa. Para fazer um link só, no chá que a gente falou aqui, então, para a galera ir linkando e construindo uma linha de raciocínio, né, que, cara, a gente gosta de ser muito prático no Sales Club. Na parte que eu falo sobre as atitudes, que é a parte mais intangível, né, Vande? É a parte mais subjetiva, né? É aí que entra a ferramenta de um jeito muito prático, Isso. né, Vande? Sim, porque quando você pega conhecimento, você faz uma prova, deixa eu ver se você é bom Entende em Excel. de framework, de, Excel. qualificação, de Ele tal. vai lá e fala. Agora, eu quero ver se você sabe fazer uma planilha. Bom, beleza, então faz uma planilha para mim e manda por e-mail. Agora, a atitude. Como é que eu vou medir a determinação? Resiliência? Como é que eu meço a resiliência? E tem outro ponto que uma vez a gente conversou, né? Eu não sou o especialista em Human Guide, mas me tornei um entusiasta disso, né? Uma coisa que é muito assim, existem 300 metodologias de análise de perfil. A gente tem, cara, um bem conhecido que é o DISC. Profile. Cara, várias formas. Mas uma diferença que eu vi do Human Guide é que a maior parte delas hoje, elas se concentram na parte comportamental. E uma coisa que a gente falou, porque eu te questionei isso, né? É assim, o Human Guide, ele olha o que vem um pouco antes. Ele olha os motivadores. Então, assim, a pessoa acaba, depois você me corrige, ela acaba desenvolvendo mecanismos para corrigir algumas falhas e ela pode ter um comportamento, por exemplo, alguém sem estrutura, mas que de repente é organizado porque ele se forçou a ser. Mas isso não motiva ele. Não. E esse é o ponto que eu achei muito diferente na prática. Ou seja, você descobre de fato o que mais motiva a pessoa. E aí, como líder, como gestor de vendas, cara, você consegue colocar a pessoa na posição certa. É isso, né, Wander? É isso aí. Não só colocar como na posição certa, como às vezes até o jeito de falar. Se eu tenho uma pessoa no meu time, vou dar um exemplo de premiação que você fala muito no Sales Club. Então, às vezes eu já vi empresas quererem premiar as pessoas colocando elas para competir entre si. Se essa pessoa tem uma sensibilidade alta, isso inibe ela. Então você fala, nossa, eu coloquei como premiação uma Mercedes, um carro, uma moto, e as pessoas não se moveram. Sim, porque elas não querem competir entre si. Não é motivador para elas. Assim como tem outras pessoas que são movidas a uma competição insana, que você pode colocar para ganhar um par ou ímpar, que ela quer competir. Então, entender isso, porque, de novo, faz parte da personalidade, da persona, da constituição do sujeito. Sim. Então, é a anterior. Por isso que dentro do processo de recrutamento e seleção, ou de outro, o que as empresas precisam? Por que a gente aprende? Porque a gente ganha predição. O que é a predição? É a capacidade de antecipar alguns fatos. Então, quando a gente entende mais de vendas, né, como você entende muito bem, a gente ganha uma predição. Nossa, isso aqui pode acontecer com isso aqui. Então você ganha aqui, você entende mais o mapa. Você se torna mais estratégico, isso, né? assim como um técnico de futebol, que entende muito, cara, se eu fizer isso aqui, se eu colocar esse cara aqui, vai me atrapalhar. Se eu colocar esse, vai me ajudar nesse. Então, ele consegue enxergar um cenário mais adiante. Então, ele ganha predição. E o Human Guide e os outros testes também ajudam a ganhar essa predição. Sabe uma coisa que eu tô aqui? Cara, a gente deve estar, sei lá, 10 minutos. Quantos minutos aí, galera? 10 minutos, 15, não sei. Quanta porrada já, né? Dá até assim, ó. Respira, né? Pra quem tá ouvindo aqui, se pegar só isso e já aplicar, cara, eu tenho certeza que já, assim, vira a chave bizarramente, né? Muito. Então, bom, cara, a gente falou, dá uma recapitulada. Calma aí, se mete não, pô. Siri fica se metendo no assunto, pô. Te chamei, cara, a gente falou de, cara, como contratar, como definir perfil, como atrair mais gente pro funil de contratação, né? Usando ferramenta de análise de perfil, que a gente gosta muito e tal, para você conseguir ser mais assertivo na parte subjetiva. Puta, só isso já vira chave. Você tocou num ponto. Vamos entrar nisso a fundo, Vande. Remuneração. Mas além de remuneração, porque quando fala de remuneração, a galera foca muito em grana, né? Sim. Né? Show me the money, né? Mas, cara, não é só grana. Vamos falar de incentivo, né? Motivadores. Então, esse é um assunto que eu particularmente gosto muito. Sim. Eu falo muito sobre isso lá no Sales Club. Trago métodos de como é que você cria sistemas de remuneração. E, assim, só para introduzir, e a gente bater uma bola sobre isso, Vande, eu vejo que, assim, grande parte das pessoas pensam só na grana. E eu bato muito forte que, dentro de um ambiente comercial, você tem 3 elementos que o teu sistema de remuneração precisa contemplar. Presta atenção nisso, galera. A parte de reconhecimento, que não necessariamente vai ser grana, né, Vande? Depois você vai falar sobre isso. Pertencimento, né? E sim, os incentivos que podem ser financeiros e outros mais, né? Então, assim, remuneração tem que ser visto como um sistema, que como o Léo fala muito, né? Pode não ser 100% da causa de você ganhar o jogo. Mas quem acerta
no sistema de remuneração, cara, sai muito na frente. E tem mais chance de ganhar, de acertar muito mais chance. Então tem que ser visto como um sistema. A primeira coisa é essa, né? E aí, assim, tem vários componentes disso, né? Mas vamos falar de cada um desses, então. Vande, reconhecimento dentro de um sistema de remuneração. Como é que você vê isso? Ó, o que é reconhecer? É você olhar e falar, nossa, muito bom. Lembra quando eu falei de contrato psicológico? Que é a expectativa? Pô, eu tenho expectativa de fazer um bom trabalho, né? Eu quero evoluir. E esse reconhecimento é ver a evolução. Tem um TED que eu gosto muito, que ela fala justamente sobre reconhecer as pessoas pelo movimento delas. Então, assim, reconhecer o movimento. Nossa, evoluiu bastante aqui. Nossa, eu senti que você fez uma abordagem melhor. Nossa, eu senti que neste momento aqui, ó, com esse cliente, você fez isso. Então, esse tipo de reconhecimento, que a gente vai falar depois no outro podcast sobre o feedback, é extremamente importante, porque ele vai me dando direção para um caminho. Porque, assim, por que as pessoas sofrem muito? Por não ter direção. Elas precisam de direção. E direção é justamente reconhecer. E o reconhecimento, ele vem de reconhecer aquilo que é bom e reconhecer aquilo que também precisa ser desenvolvido. Então, são as duas coisas. O reconhecer, quando a gente fala, não é só o elogio. Porque, às vezes, o elogio tem um texto do Mário Sérgio Cortella, magnânimo, quem puder ler, chama-se O Animal Satisfeito Dorme. O que você faz quando você come? Você se sente satisfeito. Até o seu corpo relaxa mais, você quer dormir, fica com preguiça, boceja. Que é a mesma coisa do elogio. Então, o elogio puramente, ele não ajuda. Ele precisa vir um componente. Fábio, você fez um trabalho excelente. Posso te dar uma dica para você ainda conseguir muito mais? E aí eu reconheço. Reconheci, mas dei um ponto a mais. Levar um outro ponto. O Bernardinho faz muito isso. O Bernardinho foi nosso convidado do Outro Sales Club. Ele faz isso, um trabalho intensivo disso. Ele reconhece e dá um novo passo. Porque eu preciso disso. É o incômodo que gera o movimento. Então, reconhecimento é esse... Vande, cara, o que você está falando agora é uma coisa assim. Para mim, uma das principais coisas que eu tenho clareza que fazem com que um líder de vendas consiga desenvolver pessoas é essa capacidade. Isso parece um detalhe, mas, cara, eu quero colocar uma lente de aumento no que você falou agora, né? É a importância que existe da gente sempre dar o próximo passo. Como líder, você tem que ter a visão do ponto de melhoria de cada liderado teu. Se simplesmente você bate palma e acabou, a pessoa acha que chegou no teto e ela se desmotiva. E a gente tem uma dificuldade que é assim, eu acho que você me provoca isso para trazer. Quem está mandando mal, geralmente chama mais a nossa atenção. Sim. E a gente coloca mais esforço, né, Vande, sobre quem está indo mal. Porque, não, a pessoa está indo mal, tem que meter a mão lá, tem que resolver. Agora, quem está indo bem, você tende a largar, né? E aí, cara, isso é muito prejudicial. Sim. Né? Então, cara, esse ponto é fundamental. Para a gente só caminhar para o fim, né? Tem umas perguntas de uma galera aqui, só para a gente fechar. O Fábio Lima, 021 é carioca, brother, tamo junto, meu irmão. Fábio Lima, Fabão. É carioca e é Fábio, só pode ser gente boa, Vanderlei. Né? Tem o meu questionamento sobre isso, brincadeira. Fabão, ele mandou assim, ó, e uma empresa pequena com SDR e Closer, qual é o foco de atenção para o processo dar certo? Né? Deixa eu começar sobre isso, Vande, e aí você claro. manda ver. Cara, a primeira coisa você está falando de especialização. Tem que entender se faz sentido essa especialização primeiro na tua operação. E aí, a dificuldade que eu vejo muita gente ter em relação a onde colocar o foco é realmente dividir de maneira clara os papéis. Porque, cara, o SDR precisa fazer um trabalho nas primeiras etapas do funil e ponto. E o closer é o cara que vai fazer a parte seguinte. Se esses papéis não estiverem bem claros e definidos com detalhe no processo, a chance de dar merda é muito grande. Né, Vande? Complementando, assim, eu tenho uma filosofia comigo, e no Pequeno Príncipe se fala muito sobre isso, né? É como você cuida da tua rosa. Então, isso exige cuidado. Toda relação que você cuida, o que é cuidar? É dar atenção, tende a melhorar. E se você cuidar melhor, estar mais perto, você vai descobrir claramente se a sua estratégia está dando certo ou não. Boa, boa. Ó, uma outra coisa que o Paulo falou, cara, aonde está a limitação de um vendedor na falta de treinamento ou na falta de dom para vender, né? Vamos já desmistificar essa parada aqui. Esquece que venda é dom. Isso. Óbvio que, como a gente está falando aqui, o Vande tem características comportamentais, né, Vanderlei? Mas, cara, é prática, é treinamento, é técnica. Então, sai desse mito. A gente fez uma pesquisa, só rapidamente,
com 1.365 vendedores, a gente vai repetir ela esse ano. E o que acontece? Existem várias personas de vendas. Quando eu penso num vendedor mais técnico, ele precisa ser menos relacional e mais detalhista. Assim como eu tenho um venda de serviço, que eu preciso fazer o cara imaginar muito mais utilizando o serviço. Então, a questão do dom está muito no domínio, né? A palavra domínio, dominar. O domínio, ele exige treino. Exige treino. Obviamente, eu tenho uma condição natural, como você falou. Mas o treino é que leva à excelência. Você pode pegar um cara que tem um dom muito bom para música. Se ele não treinar, ele não vai se tornar. Eu vou pegar a própria Lady Gaga. O quanto ela exige dela. Então, assim... Não, vamos lá. O Bernardinho falou uma coisa muito fenomenal na última edição, que um mediano disciplinado tem mais resultado do que o puta talentoso que não treina, né? Porra, Vande, cara, a gente vai até amanhã falando disso tudo aqui. Galera, Seus Club, cara, a gente gosta muito de trazer coisas que são práticas, que você vai aplicar no teu dia a dia, isso vai virar a chave da tua vida, da vida da sua operação. Sobre estruturação de time de vendas, eu quero deixar uma dica prática aqui, que é o seguinte. Quando você pensa em estruturar... A dica Sales Club. Dica Sales Club. Né? Aí falta aquela a voz do Raul Gil do Dica... Eu não sei fazer Raul Gil. Mas vamos lá. Cara, pessoas, processos e tecnologia. Nessa ordem. A gente falou muito sobre pessoas. Como trazer as pessoas certas. Esse é o primeiro pilar. Depois, processos. Crie processos. Documenta tudo que você está fazendo e que dá certo. E por último, tecnologia. O que as pessoas têm feito, Vande? Invertido essa ordem. Quero primeiro trazer tecnologia, ferramenta. Então, a dica prática é: siga essa ordem. Traga as pessoas certas, porque se aumenta muito mais a tua chance de acerto. Sim. Defina processos claros, bem estruturados. Depois implemente as ferramentas que vão te dar escala nisso. É isso? Muito bem falado. Monstros, muito bom. Vande, muito bom estar com você. Também. Vamos que vamos, porque é só o início da segunda temporada dos podcasts do Seus Club. Segue, compartilha, traz, como a gente fala aqui, nem que seja por dó. Isso. E vamos que vamos. Valeu.